Navegar é preciso, viver também é preciso. Uma astrologia dármica. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e hoje o tema é navegar é preciso, viver também é preciso. Uma astrologia dármica. Bem, antes de começar, relembrando que o pessoal que quer saber informações sobre o retiro da Terra de Rudá, entrar em contato com a Rosa no WhatsApp DDD 21 98505 8500. E quem quiser participar dos nossos trabalhos gratuitos online, do Tornar-se Presente, também pedir para ser adicionados gratuitamente no WhatsApp da Rosa, DDD 21 98505 8500. Então, navegar é preciso, viver também é preciso. Será que viver é tão preciso assim? E aí, nesse sentido, Fernando Pessoa brinca com navegar é preciso, viver não é preciso, e fica claro que está falando de precisão, porque a gente sabe que se a gente não vive, a gente não navega, mas que existem instrumentos de precisão dentro de um barco, de uma embarcação, e a gente tem a impressão de que nós não temos instrumentos de precisão na nossa navegação na vida, né? Por isso eu fiz essa brincadeira com o grande poeta Fernando Pessoa, só que mudei a frase dele, né? Navegar é preciso, viver também é preciso. Me incomoda um pouco uma visão da contemporaneidade colocando as perguntas e as dúvidas e as incertezas num status tão gigantesco que às vezes a gente tentar responder é como se fosse um ato até de soberba, a gente tentar responder perguntas. Então dá a impressão de que é suficiente fazer as perguntas, é suficiente a gente ter dúvidas e incertezas. Quer dizer, quem tem certeza, de repente, é um tolo para a contemporaneidade. E para quem estuda já há muitos anos astrologia, o babado é outro, a história é outra, não é bem assim. Existem muitas certezas, existem muitas dúvidas, existem muitas perguntas, existem muitas respostas. E eu vou me atrever a dizer que navegar é preciso, mas viver também é preciso. Uma astrologia dármica. Vou fazer uma costura que é o seguinte: quando a gente tem, por exemplo, o barco, a gente tem o desejo de navegar, a gente tem a bússola, né, o astrolábio, o quadrante, né, o GPS da época, e a gente tem os ventos. Fazendo essa analogia, eu posso pensar que o primeiro quadrante da carta natal é o próprio barco, digamos, o próprio corpo nessa jornada, e aí eu vou evidenciar, por exemplo, a casa 1, e entre parênteses a 2, e aí o desejo de navegar para determinado lugar, né? Eu posso entender também que é o segundo quadrante do mapa astral, e aí eu vou enfatizar a casa 5, as informações que se encontram naquele segundo quadrante, especialmente na casa 5, sobre esse desejo de onde ir, né? Que a gente pode ter astrolábio, bússola, quadrante, mas na vida a gente também tem astrolábio, bússola, quadrante. E aí a gente vai encontrar no terceiro quadrante propriamente a bússola, né, que vai mostrar o sentido, o Dharma, que eu posso colocar como a casa 9, sendo um ícone desse terceiro quadrante. E, por fim, os ventos, que eu posso olhar também para o quarto quadrante, e a casa 11 como os ventos. Então, será que nessa analogia o barco é a primeira casa, o desejo, a quinta casa,
né? A bússola nona e os ventos, a 11ª casa, respectivamente o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante, são informações preciosas que se encontram nessas casas sobre o barco, o desejo, a bússola e o vento. Dito isso, tudo isso de uma outra forma, meu objetivo aqui é mostrar que viver é preciso, e aí, evidentemente, nos dois sentidos, né? No sentido do tesão pela vida, essa potência erótica de existir, de desejar e não se identificar com o objeto desejado, por exemplo, mas também, não só, mas também a precisão que pode ser uma jornada vital, uma jornada de vida. Por exemplo, as informações que a gente detém no primeiro quadrante, quando a gente analisa o mapa dármico, por exemplo, a gente percebe a necessidade da gente encaminhar a nossa sobrevivência. Isso é meio óbvio, não tem muito o que falar sobre isso, mas, e aí a minha fala não é que nós tenhamos que ter uma quantidade de provisões, uma quantidade de alimentos, uma quantidade de recursos. Não. O necessário para a viagem, o necessário para a jornada. Quais são as informações que a gente tem no primeiro quadrante, casa 1, 2 e 3 do mapa? Que signos, que planetas? Ali vai falar desse barco. Sem o barco não há encarnação, não há nem desejo, porque sem um barco não há corpo, não há manifestação. Então o barco é a possibilidade da existência dessa navegação. No segundo quadrante, né, casa 4, 5, 6, a gente vai encontrar a necessidade de alguma nutrição emocional e afetiva, algum alimento emocional e afetivo. E aí eu evidencio bem a casa 4 e 5, as informações, signos e planetas que se encontram nessa casa 4 e 5, como essa nutrição emocional, essa nutrição afetiva. Repare que nós estamos mexendo com duas coisas. Primeiro o barco e depois o desejo de navegar. Esse desejo às vezes se confunde com uma necessidade inconsciente evolutiva, uma necessidade inconsciente da nossa evolução espiritual, mas muitas vezes do nosso desejo do próprio ego, que pega sua supremacia na casa 5, uma casa leonina. Então no primeiro quadrante do viver é preciso, você vai encontrar ali um encaminhamento das nossas necessidades básicas de sobrevivência no mundo. No segundo quadrante, a busca de alguma nutrição emocional afetiva. Não é à toa que nesse quadrante a gente vai falar de família, de paixão, de desejo, de sexualidade, de afeto, de amor, né? Como também de produção, que é a casa 6. Pensando ainda que viver é preciso, entre aspas, exato nos paradoxos, exato nas ambiguidades, exato nas contradições. A arqueoastrologia e a astrologia dármica, que é a terceira etapa da arqueoastrologia, ela insiste em encontrar a busca de uma matemática, de uma arquitetura, né, que contemple a inexatidão daquilo que a gente chama de destino, vamos dizer assim. O terceiro quadrante, casa 7, 8, 9, pegando como primazia a casa 9, a gente vai encontrar ali as descobertas, as revelações do Dharma ou do sentido maior. Então você tem um barco, você tem um desejo de navegação, e no terceiro quadrante você tem a bússola, você tem o astrolábio, você tem o quadrante, você tem o GPS, você tem uma clareza maior sobre o Dharma. Ainda que eu sempre diga que o Dharma é o mapa todo, né? Os 12 signos, as 12 casas, os 10 planetas, os inúmeros aspectos, mas a casa 9, com a regência de Júpiter, parece que converge, faz uma configuração mais afinada sobre esse Dharma. Muitas vezes assim como o nó do norte também, muitas vezes como o meio do céu também, de alguma forma.
mas aonde se encontra ali o Sagitário, o Júpiter, a casa 9, vai dar um sentido de caminho, de jornada, um sentido maior, que a gente está caminhando para o último quadrante, casa 10, 11 e 12, que seriam os ventos, quem sabe a favor, né? Que fala do despertar compartilhado, onde a casa 11, né, uma casa também aquariana, onde vai falar desses ventos, né, que facilitam essa navegação, nesse quadrante que a gente vai ter a possibilidade do despertar. Depois de tudo que a gente viveu, despertar. É o quadrante da iluminação e do compartilhar. Então, a primeira precisão do viver, a partir da astrologia dármica, ela é fundamentada nesses 4 quadrantes, onde tem o barco, o desejo, a bússola e os ventos, onde tem o encaminhamento da nossa sobrevivência material, onde tem o encaminhamento de nutrições emocional-afetiva, onde tem as revelações do sentido maior e do Dharma, e onde tem o despertar, a nossa iluminação compartilhada com o entorno. Essa é a precisão, mas ainda talvez eu quisesse trazer mais 3 pontos importantes nessa matemática do absurdo, nessa matemática da graça, dessa matemática da bem-aventurança, que é a matemática da vida, que é a exatidão desse viver. Talvez eu traga mais 3 pontos. O primeiro deles é a costura, uma costura psicológica, uma costura, um alinhavo psicológico. Se a gente não consegue ordenhar os acontecimentos sob um prisma da psique, sob um prisma da nossa alma, se a gente não consegue extrair o leite dos eventos, que outro nome para esse leite, essa via láctea, o outro nome é a consciência, se a gente não consegue compreender minimamente por que determinados acontecimentos me encontraram na primeira esquina, por que eu escolhi aquela mulher, aquele homem, por que os meus filhos são como são, será que foi só a educação que eu dei, ou eles já nasceram com um DNA que expressa essa combinação entre ser masculino e feminino, das escolhas que eu fiz da minha vida? Será que as profissões que eu tive, os trabalhos que eu empreendi, têm uma explicação? Por que isso? Foi apenas sugestão de terceiros? Foi apenas uma inspiração de mercado? Foi um desejo, um talento, um sonho meu, uma vocação, um dom? Por quê? Então, essa costura psicológica, esse alinhavo psicológico é fundamental para a gente se sentir situado. Do que eu estou falando? Eu estou falando de que viver é preciso. E mais um tópico seria esse alinhavo, essa costura psicológica das coisas que eu estou vivendo. Por que certas coisas acontecem na minha vida? Eu nunca conheci, de fato, uma vítima. Sempre eu encontro coautores, sempre eu encontro eventos que foram atraídos, ainda que eu não entenda por quê. Nunca conheci um acontecimento com nenhuma pessoa que tivesse sido uma situação gratuita e a pessoa tivesse sido uma vítima total. Não, a gente sempre é coautor. Às vezes a gente é coautor ativo, às vezes a gente é coautor passivo. A gente jura que não tem nada a ver com aquele evento, mas a gente estava ali. Ou naquele casamento, ou naquele trabalho, ou naquela festa onde aconteceu aquela coisa maravilhosa ou aquela coisa terrível. Por que eu estava ali naquele momento? E aqui o que cabe não é fazer uma apologia a uma masturbação intelectual. Não. Quando a gente está bem orientado do ponto de vista psicológico, a gente vai compreendendo por que certas coisas acontecem na nossa vida. Isso é muito importante para a gente se situar. Às vezes, mais importante do que resolver um problema é a gente estar situado dentro dele. Mais um ponto
muito importante, além dessa costura, desse alinhavo psicológico, tem a ver com as referências potentes que a gente precisa ter, né? Num primeiro momento a gente fica pensando, puxa, as referências mais potentes, será que seriam o pai, a mãe, os avós, ou alguns professores? É possível, é possível. E é bom que seja. Mas não é bem isso que a gente encontra. Quando a gente ouve muitos relatos, a gente observa uma certa orfandade ontológica. A pessoa tem um pai, tem uma mãe, tem avós, bisavós, tem tudo ali perto, amigos e tudo mais, familiares, família grande, e nem sempre as pessoas se sentem referenciadas, ou vistas, reconhecidas, percebidas, valorizadas, olhadas. O que a gente faz muitas vezes é administrar uma orfandade ontológica. A gente tem os pais biológicos. Nesse aspecto de referências potentes, a gente vai ao encontro de novos nascimentos, outros nascimentos, porque o biológico já está feito. Agora faltam nascimentos psicológicos e nascimentos espirituais. E a gente busca obstetras, a gente busca pais ontológicos. São referências não de pais sanguíneos, não de pais biológicos, mas de pais ontológicos, né, que vão nos nortear. E a gente são às vezes nossos mestres, nossos guias, tanto concretos quanto abstratos, quanto energéticos, quanto metafísicos, né? Eu, por exemplo, sempre cito 4 pais ontológicos que eu nunca os conheci, mas sem eles eu não sei se eu estaria aqui. Esses 4 pais ontológicos que me pegaram pela mão sem que eu percebesse, isso antes dos meus 20 anos, que era Samuel Beckett, Carl Gustav Jung, Johann Sebastian Bach e Bhagwan Sri Rajneesh. Muitos anos depois é que eu descobri que, ao devorá-los, ao comê-los, ao degustá-los, não só ao lê-los ou ao ouvi-los, mas aquilo era a minha nutrição fundamental, aquilo era o meu segundo nascimento, um nascimento psicológico e também um nascimento espiritual, né? É muito importante, esse nascimento biológico, ele é traumático para a gente, ele é traumático, por isso a gente chega aqui chorando, gritando, esperneando, porque estava muito interessante, estava muito gostoso lá no útero da mãe. É uma sensação de proteção crônica, aquele escurinho maravilhoso, e é uma pancada a gente cortar ali o cordão umbilical e chegar nesse mundão aí, uma pancada. Como também uma pancada os nossos outros nascimentos, os nossos nascimentos psicológicos, os nossos nascimentos espirituais. Então, esse outro ponto que eu me refiro, que são as referências potentes, são de pessoas vivas ou não vivas, são pessoas que você pode pegar em autores, escritores, mestres, artistas, figuras que são inspiradoras, mas não adianta gostar dessas pessoas, não adianta achar bacana, achar legal. A gente tem que comer essas pessoas, esses seres, esses conhecimentos, esses saberes, comer determinados livros, comer determinadas pessoas. Não adianta gostar é pouco. A gente tem que, assim como a gente come um prato de comida, se a gente não come a gente fica fraco, a gente morre. E essa é a razão pela qual eu fiz até uma música, né, uma música que está no YouTube, que eu falo com mortos, porque tem muito zumbi andando por aí, uma anemia anímica. Anotem que isso vai cair na prova, uma anemia anímica, uma anemia da alma, né? Porque não comem as suas referências potentes, porque não têm essas referências potentes. Pai e mãe vão até um determinado momento, até um determinado lugar. Muitas vezes a gente gasta um tempo enorme culpabilizando os pais porque eles deveriam ter feito isso, ter dado aquilo, ter sido aquela experiência, deveriam ter me amado dessa maneira e não daquela. Isso é bobagem.
porque nem eles tiveram o que eles precisaram para alimentar suas próprias almas, então é uma história de sobrevivência. A gente tem que ir para o nosso segundo nascimento, que é o nascimento psicológico, depois para o nosso terceiro nascimento, que é o nascimento espiritual. Isso às vezes leva a muitas encarnações, ou isso tão somente leva a uma encarnação, quem sabe essa agora. Do que eu estou falando? Que viver é preciso. Peço permissão a Fernando Pessoa e digo que viver é preciso. Nós, no século XXI, temos astrolábio, quadrante, bússola e GPS para a nossa jornada espiritual, para a nossa jornada existencial. Para que o mapa dármico se não para isso? Percebe? O mapa dármico tem obrigação, a astrologia dármica tem obrigação de colocar na mesa todos esses temas, né, de como realizar essa existência. Ainda que muitos de nós possamos até compreender e concordar e perceber que eu não me sinto pronto ainda. Mas pelo menos eu tenho uma cartografia, uma bússola, um GPS. Então, essas referências potentes, que são mestres, são autores, são escritores, são artistas, são pessoas comuns, né? Mas que a gente tem que comê-las, devorá-las, sentir que a gente está forte, que a gente comeu proteínas, vitaminas, sais minerais, sucos, que a gente se alimentou dessas referências. Não criem expectativas em relação à família sanguínea. A família sanguínea vai até um ponto, né? Muitas vezes a gente cria uma segunda família que são os amigos, que vai até um ponto. E observe, quando a gente começa num processo evolutivo mais profundo, alguns amigos vão ficando para trás, alguns amigos a gente não consegue nem conversar. Nossa, isso foi tão importante na minha adolescência, foi tão importante na minha infância, na entrada da minha idade adulta, mas agora eu não consigo conversar, não tenho conversa com eles. Isso muitas vezes acontece no próprio casamento, na própria relação de namoro, principalmente casamento, quando um dos parceiros, e via de regra isso acontece muito com frequência com as mulheres, que elas vão buscar mais terapia, vão buscar mais do que os homens, e aí dá a sensação de que, sabe aquela coisa, você vai fazer terapia, vocês vão acabar se separando, né? Esse não é o ponto. O ponto é que, às vezes, quando um começa a deslanchar no processo de expansão de consciência, o outro vai ficando para trás. E dá uma insegurança, dá um medo. Por isso é muito importante que a gente fique forte. E essas referências potentes, esses pais ontológicos, essas mães ontológicas. É bom lembrar que a palavra ontologia se refere ao território das essências, da essência, né? Então, aquilo que é essencial, aquele pai que é essencial, aquela mãe que é essencial, aquela referência que é essencial, que nutre a minha essência, né? Os pais, não, via de regra, não têm esse instrumental. Mas a gente tem no mundo muitas referências de livros, de rumos, de caminhos, de filosofias, de espiritualidades, de pessoas, né? E aí tem o terceiro e último ponto que eu queria colocar. Por que eu estou falando terceiro? Primeiro eu falei dos 4 pontos, que é o barco, o desejo, a bússola e os ventos, que eu falei dos 4 quadrantes, que eu falei os 4 pontos, quais são encaminhar um certo sustento material, encaminhar essa nutrição emocional afetiva, revelar o sentido dessa jornada através do Dharma e se deixar despertar e iluminar e compartilhar esse processo que é o 4º quadrante. Aí eu acoplei mais 3 pontos, né? O primeiro ponto foi essa costura, esse alinhavo psicológico para entender exatamente por que as coisas acontecem na minha vida. Nada
é gratuito, tem sempre uma costura invisível. A segunda coisa que eu falei foi buscar referências potentes, referências ontológicas. E a última coisa que eu vou falar agora, o terceiro ponto, né, são as nossas alianças espirituais. É muito importante que a gente se torne íntimo do grande mistério, que a gente converse com Deus, que a gente converse com nossos mestres, com os nossos guias. Sempre é bom lembrar que todos nós, quer queiramos ou saibamos disso ou não, nós temos guias, nós temos guianças dentro da nossa psique que nos orientam através de sinais. A gente está sempre distraído, a gente não observa os sinais, mas desde sempre, desde todas as encarnações, desde desse nascimento nessa encarnação, a gente recebe sinais 24 horas por dia. Esses sinais são travestidos de acontecimentos, de pessoas, de coisas que ocorrem na nossa vida, que nos atravessam a existência, com o objetivo da gente se orientar. Nós temos uma bússola constante. Viver é preciso, viver é exato. Viver é uma matemática do absurdo, é uma matemática dos paradoxos, é uma matemática das incoerências, é uma matemática da bem-aventurança, é uma matemática das ambiguidades, mas é uma matemática. Vocês reparem que no tarô, por exemplo, a gente tem o louco, que é a carta 0, e tem o louco, que é a carta 22, que é o final do processo. O louco da carta 0 está perdido. Aí você passa por todos esses 21 arquétipos do tarô, né? Assim como a gente tem os 12 arquétipos da astrologia, até a gente se tornar o louco. Mas só que agora, esse louco é um louco de Deus, é o louco da vida, é o louco do amor, porque ele viveu essas 21 etapas. Arcano 1, 2, 3, 4, mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o hierofante, por aí vai. Assim como na astrologia acontece a mesma coisa. Assim acontece da mesma forma com o mapa dármico. Astrologia dármica. Então essa última etapa, essa aliança espiritual, é a gente se tornar íntimo dos nossos amigos invisíveis. Muitas crianças ainda hoje conversam com seres invisíveis, conversam com a árvore, ou com aquele bichinho, com aquela formiguinha, ou conversam com seres do seu imaginário. Muitas crianças veem coisas, sentem coisas, ouvem coisas que os adultos não conseguem. Mas hoje é dia 12 de outubro, Dia das Crianças, inclusive é aniversário da Terra de Rudá, hoje fazendo 16 anos da Terra de Rudá, 2024, 16 anos. E é interessante eu estar falando dessas crianças porque elas têm um vínculo muito... Eu me lembro de uma passagem na biografia do Jung, ele criança, quando ele capturou no chão algumas pedrinhas e coloriu essas pedrinhas e resolveu esconder essas pedrinhas. E falou, puxa, agora eu tenho um segredo. Agora eu tenho um segredo. Que é ter umas pedrinhas coloridas em um determinado lugar que eu guardei. Quem é que eu vou revelar? Quem é a pessoa assim importante da minha vida que eu vou revelar esse segredo? Vou dizer que eu tenho pedrinhas coloridas em tal lugar. Essa passagem, né, na vida do Jung precisa ser uma passagem na nossa vida também, da gente ter conversas muito íntimas com os nossos mestres, que são esses que nos recordam da espiral vertical, são esses que nos recordam da nossa verdadeira origem cósmica. Esses mestres, esses guias espirituais, eles sempre existiram dentro da gente e acima da nossa cabeça. É provável que nesse momento que eu esteja falando essas coisas, algumas pessoas estejam pensando assim, cara, eu estou muito perdido. Mestres, guias, guiança, gente, esse cara está doido. Eu tenho 30 anos, 40, 50, 60 anos, ainda não me achei, na vida estou perdido. A minha colheita de vida é complicadíssima.
porque embaralharam as informações e os conhecimentos. Hoje, os livros sagrados lá do Oriente, da Índia, por exemplo, da China, são apenas esoterismos. Estudar a Kabbalah, a astrologia, o tarô, né? Estudar o esoterismo, o ocultismo, se abrir para a verdadeira espiritualidade que se encontra na natureza, fazer a leitura da natureza como o primeiro livro sagrado. E a culpa não é do celular, a culpa não é do tablet, a culpa não é dessa agitação, tudo é sintoma, nada disso é causa. Existem forças sombrias que embaralham esses conhecimentos e a gente acha que a gente está confuso. E está confuso porque a gente não construiu um silêncio necessário para ouvir de dentro de nós que existem saberes ordenados, estruturantes, conhecimentos estruturantes. Tudo isso que eu estou falando hoje é a busca de estrutura. Sabe, você não vai falar do céu se você não tiver os pés no chão. E esses pés no chão falam do bolso, do dinheiro, do salário, da comida, da nutrição emocional da família, né, do casamento dos filhos, das escolas, do ensino, dos estudos, do mestrado, do doutorado, das viagens, dos aprendizados, dos amigos. Tudo isso é estruturante. A presença de tudo isso é estruturante, a falta de tudo isso precisa ser estruturante. Mas, Sérgio, peraí, a falta de estrutura? Sim, eu não posso depender de uma pessoa para viver o amor. Eu não posso depender de um emprego para eu poder me manter. Percebe? O amor não depende de que exista uma outra pessoa. A minha subsistência não depende que eu precise de um emprego, que eu dependa de um emprego. Então, essa estrutura, viver é preciso. Nós temos instrumentos de precisão para fazer essa navegação na vida. Peço licença, Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver também é preciso. E essa última etapa, que é a aliança com o espiritual, com os nossos mestres, com os nossos guias, com os livros que nos norteiam. Hoje, eu vejo, entro na internet, o nego está fazendo uma pataquada com a Bíblia. O nego faz uma palhaçada com a Bíblia. Todo mundo entende de Bíblia, todo mundo fala de Bíblia, todo mundo cita um salmo, todo mundo, mas sempre segundo os seus interesses. Se você tem o interesse de conseguir muito dinheiro, pega a Bíblia. Se você tem muito interesse de matar alguém, pega a Bíblia. Se você tem muito interesse de comprar uma Ferrari, pega a Bíblia. Bombril, 1001 utilidades. A gente tem um poder de achar que o Sol é apenas um bronzeador, de que a Lua é só para os poetas. A gente tem um poder de diminuir, de apequenar a nossa alma, a nossa relação com a existência. Viver é preciso. Se a gente não tem uma aliança, uma intimidade com o mistério, com o grande mistério, se a gente não tem uma intimidade com esses nossos amigos que nos acompanham, e a gente não precisa se preocupar com nome e sobrenome, a gente tem uma necessidade de antropomorfizar de tal ordem, a gente tem uma necessidade de dar nome, que a gente dá nome de santo, de arcanjo, de querubim, e parece que isso ajuda alguma coisa, é um processo de idealização, é um processo de projeção anímica de tal ordem. Você não precisa saber nome, sobrenome, nem CPF desses mestres. Existem hierarquias em diversas dimensões. A gente nunca esteve sozinho.
A gente está com a nossa vida material relativamente encaminhada, a gente está com a nossa vida emocional, afetiva relativamente encaminhada, a gente sabe discernir um pouco a diferença entre necessidade, desejo e propósito. A gente sabe que um dia a gente está caminhando para ser uma referência de despertar, não só para a gente, mas para as pessoas à nossa volta. A gente consegue ler os eventos sob um ponto de vista psicológico. A gente entende por que os eventos nos escolheram, os acontecimentos nos escolheram. A gente teve a humildade de bater na porta de referências, de mestres, de guias, de autores, de artistas que nos nutriram. E a gente se ajoelha, pergunto, de fato, a gente se ajoelha para consciências mais elevadas do que a gente? A gente humildemente obedece o que essas consciências nos inspiram e muitas vezes nos ordenam? A gente é obediente ao Dharma? A gente é obediente ao propósito? Ou a gente é chique? Ou a gente é glamuroso? Não existe propósito, não existe sentido da vida. O sentido é o sentido que a gente atribui à vida. Potência do ego, né? Que narcisismo maravilhoso, né? Evolução espiritual, bobagem, isso é coisa das religiões. A contemporaneidade, a pós-verdade, o mundo líquido, as relações líquidas, bacana, que legal. Escuta, o futuro é a nossa origem. O futuro é a nossa linhagem. E é construído agora. Nesse presente, nesse tornar-se presente. Gente, é isso. Navegar é preciso. Viver também é preciso. Uma astrologia do Dharma, o prumo que habita o acaso. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e mais uma vez as pessoas têm perguntado informações sobre o retiro sobre o medo, né, que a gente vai fazer no feriado de novembro, em contato com a Rosa, no WhatsApp DDD 21 985058500, e quem quiser participar dos nossos trabalhos gratuitos online, do Tornar-se Presente, também o DDD 21 no WhatsApp 985058500 com a Rosa Valgurti, tá? E hoje eu estou muito feliz, fazendo 16 anos a Terra de Rudá. Beijo no coração, obrigado pela presença de vocês, e em breve estamos aí juntos conversando mais um pouco.